Bora lá, meus isótopos, questão 36. O gás nitrogênio pode formar muitos óxidos diferentes. Um deles é o tetróxido de dinitrogênio, N2O4, que é fortemente oxidante e não se forma espontaneamente nas condições normais de temperatura e pressão, CNTP. Reparem que eu já vou destacar essa parte que é muito importante, não se forma espontaneamente. E logo mais vocês entenderão o porquê. Dadas as reações abaixo, no caso 5, cada um com seu respectivo ΔH, a sua variação de entalpia. Avalie as seguintes informações sobre a reação padrão de formação do N2O4. Meus isótopos, pay attention, please. Vamos começar já analisando a afirmação de número 1. Na CNTP, a reação padrão de formação do gás N2O4 ocorre com mudança de entropia. Olha aí, mudança de entropia. Diógenes, mas eu nem lembro o que é entropia. De uma maneira bem simples, entropia é uma medida do grau de desordem, grau de desordem. Isso quer dizer que, se as coisas estão bagunçando, a entropia está aumentando. Se as coisas estão se organizando, a entropia está diminuindo. Como a afirmação cita a equação padrão de formação do N2O4, eu vou montar essa equação. Entendam que formação do N2O4. Então, nós vamos colocar uma seta aqui e o N2O4 no produto, ou seja, lado direito da equação. N2O4, gás tetróxido de dinitrogênio. Quando a equação é padrão de formação, você deve formar uma substância composta a partir de seus constituintes elementares na forma simples. Então, quais são os elementos que formam o composto N2O4? A Diógenes é o elemento nitrogênio mais o elemento oxigênio. O elemento nitrogênio na forma de substância simples é o famoso gás nitrogênio, o gás mais abundante de nossa atmosfera. O elemento oxigênio na forma de substância simples pode aparecer como gás oxigênio e gás ozônio, mas aí nós vamos escolher a variedade alotrópica mais simples, ou seja, gás oxigênio. Isso quer dizer que é a fórmula O2. Nós nunca podemos esquecer de balancear a equação. Diógenes, como que você faz balanceamento? Bom, é uma longa história. Aqui eu vou dar a seguinte dica. Peguem a maior molécula da equação e coloquem o coeficiente de número 1. Pronto. Coloquei o coeficiente de número 1. Reparem, o coeficiente, que é esse numeral de vermelho, multiplica o índice, que é o numeral de azul. Então, para o elemento nitrogênio, nós temos 2 átomos, afinal de contas, 1 vezes 2. Se eu tenho 2 átomos de nitrogênio na direita da equação, eu preciso ter 2 átomos de nitrogênio na esquerda da equação. Então, eu vou colocar aqui o coeficiente 1. Agora, reparem bem, ó, 1 vezes 4. Eu estou agora fazendo contagem do número de oxigênios. 1 vezes 4, 4. É, Diógenes? É. Se eu tenho 4 átomos de oxigênio na direita, eu preciso de 4 átomos de oxigênio na esquerda. Então, eu vou colocar aqui o coeficiente estequiométrico de número 2. Tá, mas o porquê disso, Diógenes? Nós não estamos falando de entropia, que é o grau de desordem? Reparem bem, eu tenho aqui 1 mol de gás nitrogênio, 2 mols de gás oxigênio, totalizando 3 mols de substância na forma gasosa. 3 mols, 1 mais 2, simples assim. No produto, eu tenho 1 mol de gás N2O4, tetróxido de dinitrogênio. Então, 3 mols
estão se convertendo em 1, ou seja, nós estamos organizando as coisas. Isso implica que a transformação ocorre com diminuição de entropia, ou seja, com mudança de entropia. Ah, é, Jones? É. Tá, e aí? A afirmativa 1 está verdadeira. Se a afirmativa 1 está verdadeira, eu já posso ignorar a letra B. Pois na letra B temos que apenas 3 e 5 estão corretas. Meus isótopos, se ficou algo que não foi compreendido por vocês, deixem nos comentários, tudo bem? Segunda afirmação. Na CNTP, condição normal de temperatura e pressão, lembrando, meus senhores, não confundam CNTP com CATP. CNTP é 0 graus Celsius e 1 atm. CATP é 25 graus Celsius e 1 atm. Na CNTP, a reação padrão de formação do gás N2O4 possui variação de energia livre de Gibbs negativa. Agora eu matei a questão. Lembram que no início da questão, quando eu ainda estava fazendo a leitura do enunciado, eu destaquei, reparem bem, eu destaquei aqui para vocês, ó. Não se forma espontaneamente na CNTP. Tá, Diógenes? Mas o que isso quer dizer? A energia livre de Gibbs é o que determina se uma reação é ou não espontânea. O que nós chamamos de ΔG, energia livre de Gibbs. Quando eu tenho um ΔG negativo, é porque o processo é espontâneo. ΔG negativo, processo espontâneo. Então se liguem. Relendo a afirmativa 2. Na CNTP, a reação padrão de formação do N2O4 possui variação de energia livre de Gibbs, ou seja, ΔG negativo. Errado, errado, errado. Se o processo ocorre de forma não espontânea, isso implica que o ΔG, a variação da energia livre de Gibbs, é positivo, ou seja, ΔG maior que 0. Tá, Diógenes? Então eu entendo que a afirmativa 2 está falsa. Perfeito. Se a afirmativa 2 está falsa, eu já posso ignorar a. Afinal de contas, na letra A, ele afirma que a 2 é uma afirmação correta. Eu posso ignorar a D de Diógenes, pois essa também traz como correta a afirmativa 2. Repararam, meus isótopos? Já tenho alternativa a ser marcada e tenho certeza que vocês marcaram essa. Tá, Diógenes, e a 3? Agora que vem. Essa 3 eu tenho que fazer pelo método da soma, lei de Hess, para descobrir qual será o ΔH da equação padrão de formação do N2O4. Mas eu vou deixar da seguinte maneira. Se vocês tiverem o verdadeiro interesse que o Diógenes demonstre a resolução da 3, eu vou fazer e publicar no meu Instagram. Vocês sabem que eu tenho Instagram. Estou ansioso por seguidores. Então eu já vou pular para a afirmativa 4. Mas Diógenes nem precisa se dar ao trabalho da 4. Eu também acho que não, pois sabemos que correta é 1, 3 e 5. Insisto, a afirmativa 3, onde eu tenho que utilizar da lei de Hess, o método da soma para calcular o ΔH, eu vou deixar para vocês determinarem. Afirmativa 4. Se a reação padrão de formação do gás N2O4 for conduzida dentro de um recipiente hermeticamente fechado, mantendo-se a temperatura e o volume constante, e se todo o reagente for convertido em produto, a pressão final dentro do recipiente será o dobro da pressão inicial. Vocês precisam colocar na rede o seguinte. Vamos lá. Afirmativa 4. Nós temos a famosíssima, eu disse famosíssima, equação de Clapeyron. Que é aquela. Por você
Nunca rezei tanto. Ou seja, pressão vezes volume é igual a número de mols vezes a constante universal do gases vezes a temperatura em Kelvin. Não se esqueçam disso. Eu disse temperatura em Kelvin. Reparem que na afirmativa 4 ele diz: mantendo-se a temperatura e o volume constante. Eu vou fazer o seguinte. Temperatura constante, risco. Volume constante, risco. A constante é constante, isso é meio óbvio. Constante universal dos gases, ela é constante. Então, risco. Ah, Diógenes, quer dizer que nessas condições, a pressão é diretamente proporcional ao número de mols. Perfeito. Pressão diretamente proporcional ao número de mols. Tá. E o que isso quer dizer? Reparem bem lá no finalzinho. Se todo reagente for convertido em produto, deixa eu destacar isso aqui para vocês. Ó. Se todo... Vamos lá no finalzinho. Cadê? Se todo reagente for convertido em produto, a pressão final dentro do recipiente será o dobro da pressão inicial. Impossível. Mas por que, Diógenes? Na equação, como eu disse na afirmativa 1, vocês têm 3 mols de gases se convertendo em 1. Isso quer dizer que o número de mols ao final do processo será menor que o número de mols no início do processo. E como a pressão é diretamente proporcional ao número de mols, se a reação ocorre com redução do número de mols, a pressão cai. Ela não aumenta, a pressão cai. Isso quer dizer que a afirmativa 4 está falsa. Mas nós já sabíamos disso. E agora, para fecharmos com chave de ouro, vamos analisar a afirmação de número 5. Ufa! Qualquer coisa, pausem o vídeo, voltem, assistam novamente. E eu não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem comentários, compartilharem esse vídeo nos grupos de WhatsApp. Ajudem o nosso canal a crescer. Eu sou pequeno, mas um dia eu serei grande. Bora lá? Afirmativa 5. Na reação padrão de formação do gás N2O4, o gás nitrogênio é o agente redutor e o gás oxigênio é o agente oxidante. O que eu vou fazer é o seguinte, deixa eu até apagar isso aqui. Eu vou fazer ela mais para baixo aqui. Vou reescrever a equação para vocês. Tá, Jorge, mas o porquê? Nós vamos tirar os NOx, ok? N2 mais 2O2, estou reescrevendo a equação da afirmativa 1, produzindo 1 mol de N2O4. Vocês sabem muito bem que quando o coeficiente é 1, você não tem a menor obrigação de colocá-lo. Mas bora lá. N2, ou seja, gás nitrogênio, é uma substância simples, tá, Jones? E daí? Substância simples apresenta NOx igual a 0. Ah, é, Jones? É. O2 também é uma substância simples, apresenta NOx igual a 0. Agora, o que eu tenho é um composto, uma substância composta. E aí existe mais uma regra. Substância composta, o somatório das cargas é igual a 0. O somatório das cargas é igual a 0. Bom, eu sei que o NOx do oxigênio em compostos, com exceção de peróxidos, superóxidos ou quando ele está em composto binário ligado ao flúor, é menos 2. Então eu já vou colocar, ou seja, 2 negativo. Esse é o NOx do oxigênio no composto. Tá, Jorge? E agora? Bom, cada átomo de oxigênio nesse composto tem NOx menos 2. Reparem que eu tenho 4 átomos, totalizando menos 8. Então, nós temos 8 cargas negativas. O que eu preciso? De 8 cargas positivas. Afinal de contas, o somatório das cargas é igual a 0. Então, aqui em cima, mais 4, ou 4 positivo. Agora, se liga.
O nitrogênio ele está saindo de uma carga 0 e indo para uma carga mais 4. Quando o NOx aumenta, de uma espécie aumenta, ou seja, algebricamente falando, de 0 para mais 4, nós temos um aumento de NOx. Isso quer dizer que a espécie está sofrendo oxidação. Ah, é, Diógenes? É. O gás nitrogênio está sofrendo oxidação. Se ele sofre oxidação, nós dizemos que o gás nitrogênio é o agente redutor. Ah, é, Diógenes? É. Se o gás nitrogênio sofre oxidação e por isso é o agente redutor, o gás oxigênio sofrerá redução e será o nosso agente oxidante. Com isso, nós podemos afirmar que a afirmação de número 5 está verdadeira. Ou seja, meus isótopos, não tenho a menor dúvida que a alternativa a ser marcada é a de letra C.